essa é a cidade mais antiga do mundo que segue existindo. E por isso a cidade de Jericó tem muita história, mais de 10 mil anos de história, para ser bem sincera. E muitas passagens bíblicas também se passam aqui na cidade. E qual o significado do nome da cidade? Jericó em hebraico se pronuncia Yericho, e ela pode significar ou a cidade perfumada ou a cidade da lua, já que em hebraico Yarer significa lua. Chegamos em Tel El Sultan, também conhecido como Tel Yericho. O que é Tel? Tel é uma palavra usada tanto em árabe como em hebraico, que usa para descrever uma colina arqueológica. Sim, a gente tem esse conceito aqui de tantos lugares arqueológicos que a gente tem. Como isso acontece? Pensem que a gente tem agora uma cidade como a cidade de Jericó, construída na sua maioria em pedra. E a cidade agora vai ser destruída, que seja por guerra, que seja por um terremoto, e as pedras vão ficar empilhadas. As próximas pessoas a virem a reconstruir a cidade, elas podem ou limpar o terreno ou construir por cima. E o que a maior parte das pessoas faziam nos tempos bíblicos era construir por cima. Então a cidade vai sendo construída uma por cima da outra e subindo o nível da cidade, literalmente construindo colinas de restos arqueológicos. E por isso a gente tem aqui uma colina inteira de restos arqueológicos, já que a cidade de Jericó foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes. E então justamente essa é a parte mais antiga da cidade de Jericó. Mas quando a gente chega aqui nas escavações de Jericó, o que todo mundo quer ver são as muralhas dos tempos de Josué. Mas vamos voltar um pouco antes na história para entender de que muralhas a gente está falando. O povo de Israel foi escravo no Egito durante 400 anos. E depois de 400 anos, finalmente chega a liberdade. E o povo de Israel vai vagar no deserto por 40 anos. Esse deserto hoje em dia é onde fica a Jordânia. A gente consegue vê-la logo aqui ao fundo, essas montanhas já fazem parte da Jordânia. E depois, agora de 440 anos, o povo finalmente pode entrar na terra de Israel e se assenta aqui próximo, na região de Gilgal. E agora eles têm uma missão muito difícil, vir e reconquistar a terra de Israel, cidade após cidade. Pensem que durante esses 440 anos a terra não vai ficar vazia, e sim outros povos vão viver aqui. Esses são povos cananeus. E a primeira cidade a ser reconquistada vai ser a cidade de Jericó, que tem um grande empecilho, uma muralha gigantesca. E vamos agora conhecer o que provavelmente são restos dessa mesma muralha. E aqui, então, atrás da gente, a gente consegue ver a muralha, ou melhor dizendo, as muralhas de Jericó. A gente está vendo aqui uma muralha dupla colossal. No seu ponto máximo, ela tinha uma altura de 12 metros. Agora, a gente tem um grande problema em Jericó, que aqui não foram feitas suficientes escavações arqueológicas, nem todas as escavações que foram feitas são sérias e também tem muita influência política aqui nas escavações. Então a gente não tem todas as informações ainda para montar o quebra-cabeça, mas vamos ver o que a gente sim sabe dessas escavações e principalmente dessa muralha. E como vai funcionar a reconquista? Josué manda 2 espiões a virem olhar a cidade de Jericó. Esses espiões se escondem na casa de Raabe, uma prostituta. E quando o rei de Jericó ouve que tem espiões do povo de Israel, ele manda buscarem eles. Então os espiões têm que se esconder e eles saem de fininho da casa de Raabe. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E como funcionava essa muralha dupla? A gente tem uma muralha aqui de um lado, uma outra muralha aqui, e no meio eram colocadas casas. Isso era uma técnica conhecida daquela época. Agora, quem vai querer morar literalmente
nas muralhas, as pessoas que não tinham dinheiro, quer dizer, é a zona mais barata da cidade, já que tu está menos protegido, tu está exposto, literalmente meio para fora da cidade, inclusive, e por isso faz muito sentido a narrativa bíblica quando Raabe fala que a família dela morava na muralha, provavelmente se refere a uma muralha como essa, se não essa mesma. Tem arqueólogos que acreditam que essa é a própria muralha dos tempos de Josué, e a gente vai ver como mais essa muralha e a destruição da cidade se encaixam com a narrativa bíblica. Quando se escavou aqui e se encontrou essa muralha destruída, o que se encaixa muito bem na descrição do livro de Josué, quando a gente sabe que o povo de Israel vai dar 7 voltas em volta das muralhas, tocar as trombetas e as muralhas vão cair. E por cima dessa destruição se encontrou uma camada de cinzas, porque a cidade foi queimada. A gente consegue ver claramente aqui embaixo uma linha preta porque a cidade foi queimada. Mas isso não é um grande indicativo, porque naquela época, quando uma cidade era conquistada, seguidamente ela era queimada. Isso nos indica a primeira coisa, que a destruição não foi um terremoto, e sim foi uma guerra. Mas quando se encontrou a cidade queimada, se buscou as coisas... Uai, seu app de vídeos curtos.